Amados irmãos, muito boa noite a todos, graça e paz em nome do Senhor Jesus. É com imensa alegria que nós iniciamos nessa noite mais uma transmissão, mais um momento devocional. Durante esse período de quarentena, nós temos estudado o livro de Provérbios. O título dessa nossa série é Sabedoria para a Vida. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, graças nós te damos por mais um dia de vida, e nós temos a plena consciência de que se estamos vivos é porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado porque o Senhor tem protegido as nossas vidas, guardado, Senhor, o nosso lar. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem nos dado o sustento necessário, te somos gratos. E obrigado também, Senhor, porque como igreja temos tido condição de ajudar e de assistir aos necessitados. Oramos, ó Deus, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão doentes. Por todos esses, ó Deus, que foram mencionados aqui, ó Pai, em nossos pedidos de oração. São muitas pessoas, ó Deus, que infelizmente estão infectadas com o Covid-19 ou estão com suspeita de estarem infectados, como é o caso da nossa irmã Marilza. Pedimos, ó Pai, que o Senhor venha guardar a cada um destes, que o Senhor, ó Deus, possa restaurar a saúde deles. Seja sobre eles, ó Pai, a tua graça, cura, Senhor, a cada um. Conforta também, Senhor, o coração da família. Traz, ó Deus, um renovo e um ânimo, ó Deus, ao coração daqueles que estão abatidos. Pedimos, ó Pai, que o Senhor dê sabedoria aos médicos no cuidar de cada um destes, que os médicos, ó Deus, sejam instrumentos do Senhor para a recuperação desses que estão doentes. Oramos, ó Deus, em favor de nossa cidade, oramos, ó Deus, pela nossa prefeita, por toda a sua equipe. Pedimos, ó Pai, que o Senhor venha dar sabedoria, ó Deus, à nossa prefeita e toda a sua equipe na condução dessa crise, ó Pai. Protege, ó Deus, os médicos, os enfermeiros. É com muita tristeza, ó Pai, que nós temos visto quantos deles, ó Pai, hoje estão infectados também pelo Covid-19. Toma-os, ó Pai, em tuas mãos. Restaura, Senhor, a saúde destes, ó Deus, cura cada um. Oramos também, ó Deus, pelos nossos políticos, por aqueles, ó Deus, que são responsáveis por conduzir a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país. Dê a eles sabedoria, dê a eles também temor no coração. Que eles não se aproveitem dessa oportunidade para levarem vantagem pessoal. Mas antes de tudo, ó Deus, sejam responsáveis, ó Pai, com o recurso que lhes foi confiado, que eles possam, ó Deus, investir centavo, ó Deus, para o bem da população. Ó Deus, oramos também em favor da tua igreja. Pedimos, ó Pai, que o Senhor venha sustentar a nossa fé, fortalecer, Senhor, o nosso coração. Não permita, Senhor, que sejamos, ó Pai, abatidos espiritualmente, enfraquecidos em nossa fé, mas que o nosso olhar esteja firmado em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa salvação, ó Pai. Ora, ó Deus, para aqueles que estão frios, desanimados, que perderam o ânimo e a força, ó Deus, para orarem. Senhor, toma-os em tuas mãos, renova, Senhor, o ânimo destes, ó Pai, é a nossa súplica. E agora, Pai, que ouviremos, ó Deus, a tua palavra. Fala, Senhor, ao nosso coração. Dá-nos, ó Deus, entendimento da mesma. É o que nós te pedimos, em o nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, eu quero convidá-los então, nessa noite, para que abramos a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 12, versículos 26 e 28. Provérbios 12, do versículo 26 ao versículo de número 28. Esse será o texto que estaremos meditando nessa noite. Provérbios 12, de 26 a 28. Nós vamos falar sobre os benefícios da presença do justo. Os benefícios da presença do justo. A palavra do Senhor assim nos diz: o justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos perversos os faz errar. O preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser ele diligente. Na vereda da justiça está a vida,
e no caminho da sua carreira não há morte. Amados irmãos, nós aprendemos que a presença do justo faz toda a diferença. O justo, ele pode mudar o lugar, ele pode transformar o ambiente. A Bíblia diz que o justo deve ser sal, deve ser luz, sua presença deve ser irradiante, ele deve resplandecer aonde quer que ele esteja a glória de Deus. Eu gostaria que você pudesse, nesse início de devocional, refletir sobre o seguinte ponto, uma análise pessoal. A sua presença tem feito a diferença? A sua presença em casa faz diferença? Aonde você está, você traz alegria, traz paz, traz esperança? A sua presença faz bem ao ambiente de trabalho? A sua presença faz bem à igreja? A sua presença faz bem à sua família? Quando você está ausente, as pessoas sentem falta? Elas te ligam ou enviam uma mensagem cobrando o seu breve retorno para casa ou para o ambiente do trabalho, porque a sua presença ela é imprescindível para a alegria e a harmonia do lugar. Amados irmãos, a Bíblia nos mostra que a presença do justo faz bem. A presença do justo traz alegria aonde quer que ele esteja. A pergunta que nós somos levados a fazer nessa noite é a seguinte: por que a presença do justo faz tão bem? Por que a presença do justo pode mudar o ambiente, pode mudar um lugar? Em primeiro lugar, o texto que nós acabamos de ler nos ensina que a presença do justo traz direção. A presença do justo traz direção. Essa minha afirmação, ela fica clara à luz do versículo 26. Por favor, acompanhe na sua Bíblia, Provérbios 12, 26, para aqueles que chegaram agora. A primeira parte do versículo 26 diz o seguinte: o justo serve de guia para o seu companheiro. O justo serve de guia para o seu companheiro. O justo mostra o caminho, aponta a direção certa. O justo, ele tem uma palavra de orientação, uma palavra corretiva. Muitas vezes estamos trilhando um caminho errado, estamos enveredando por caminhos tortuosos e precisamos ouvir uma palavra de repreensão, de correção, até mesmo de admoestação, para que nós venhamos a corrigir a nossa rota e retomarmos o caminho certo, a vereda da justiça. Por isso, o justo faz a diferença, porque quando ele vê o seu companheiro perdido, sem direção, sem norte, sem rumo, ele traz orientação, ele mostra o caminho, e o caminho certo é Cristo Jesus. Ele mostra em Cristo a direção que o seu companheiro deve seguir. Em contrapartida, nós observamos que no mesmo versículo, o perverso, o ímpio, ele arrasta as pessoas para o mau caminho, ele os leva à destruição e à grande ruína. Não há sabedoria no lábio do homem perverso, não há entendimento no coração do incrédulo. Antes, esse caminha pelos seus próprios juízos, seguindo o seu próprio coração, não dando ouvidos à sabedoria divina, e por causa disso, a sua estultice o leva à ruína e também, infelizmente, ele arrasta outras pessoas para o caminho de destruição e de vergonha. Lembre-se, em primeiro lugar, que a presença do justo é uma bênção, porque ele traz direção àqueles que estão perdidos. Em segundo lugar, a presença do justo é uma bênção, porque ele é diligente. O justo faz a diferença onde quer que ele esteja, porque ele é diligente. Vejam vocês o versículo de número 27 que diz: o preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser ele diligente. A diligência é a disciplina, a diligência é o esforço, é o trabalho, é a dedicação,
é o comprometimento, é o arregaçar as mangas, é o suar a camisa. O trabalho é uma bênção, o trabalho não é uma maldição. Pessoas de forma equivocada entendem que Deus amaldiçoou o homem com o trabalho, mas isto é fruto de uma leitura equivocada das Sagradas Escrituras. Quando Deus criou o homem, Deus deu atividade ao homem, Deus deu uma comissão ao homem, Deus deu uma responsabilidade ao homem. Deveria o homem, criado por Deus, a sua imagem e semelhança, cultivar, cuidar do jardim. Isso é trabalho, isso era uma profissão. Porém, nós sabemos que com a queda, com o pecado dos nossos pais, o trabalho ficou mais pesado, o trabalho se tornou árduo. Mas o homem foi criado por Deus para o trabalho. E nós precisamos entender que o justo, ele é diligente, ele é comprometido, ele é responsável, ele tem a confiança do seu patrão. E por isso ele faz toda a diferença no ambiente de trabalho. O justo, ele não é preguiçoso, ele não é enrolado, ele não finge que trabalha, ele não é dissimulado, ele rende. O justo, ele produz, é visível o resultado do seu trabalho. Eu gostaria que você pudesse fazer uma reflexão aqui comigo. Você faz a diferença no seu trabalho, na empresa, no comércio, aonde quer que você trabalhe? Você é um funcionário ou é até mesmo um empregador que faz a diferença? Notem, como eu disse anteriormente na introdução dessa mensagem, o justo, ele brilha, ele salga, ele faz a diferença. Ele não é preguiçoso, ele não é relaxado, ele não é negligente. A terceira lição que nós aprendemos nessa noite: por que a presença do justo faz toda a diferença? Por que a presença do justo é capaz de mudar o ambiente? Porque ele tem conhecimento. O justo tem conhecimento. O versículo 28 diz o seguinte: na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. A expressão vereda da justiça significa o caminho da verdade, o caminho da sabedoria divina. O autor sagrado, quando ele quer falar sobre a sabedoria que vem do alto céus, ele usa essa expressão, veredas da justiça. O termo justiça se aplica no sentido de que o homem sábio, o justo, aquele que tem o temor de Deus no coração, ele não anda conforme os seus próprios princípios e valores, mas ele anda conforme a sabedoria e a justiça divina. É Deus quem determina aquilo que é certo, é Deus quem determina aquilo que é verdadeiro, é Deus que determina aquilo que é justo. Por isso o crente, o homem que tem o temor de Deus no coração, ele segue essa trilha, ele anda neste caminho, a vereda do justo. E por andar na vereda do justo, ele não tem prejuízo, pelo contrário, quando ele anda pela vereda do justo, ele só tem ganho, ele só recebe e nada perde. O texto diz que a vereda do justo traz vida, a vereda do justo traz alegria e felicidade. Andar na presença de Deus é muito agradável. O estulto, o tolo, o insensato, o negligente, rejeita essa verdade. Prefere confiar na sua própria sabedoria, prefere confiar nos seus próprios juízos de valores. E por consequência disso, este caminho que ele escolhe o leva à morte e à destruição. Amados irmãos, vimos nessa noite que a presença do justo faz toda a diferença. Onde o justo está, ele muda o lugar, ele transforma o ambiente. Ele transforma o ambiente porque ele tem uma direção, uma palavra de orientação ao seu companheiro, ao seu amigo, a quem precisa. Ele muda o lugar porque ele é diligente, ele é esforçado, ele não é preguiçoso, ele é competente e responsável naquilo que ele faz. E o justo, ele muda o ambiente aonde ele está, porque ele tem conhecimento, conhecimento divino.
ele se apega à palavra e por conhecer a palavra, ele é bem-sucedido naquilo que ele faz. Que Deus os abençoe. A minha oração, meus amados irmãos, nessa noite, é que eu e você possamos fazer a diferença aonde quer que nós estejamos. Que sejamos luz, que sejamos sal. Vamos orar? Baixe sua cabeça mais uma vez. Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Pai, graças nós te damos pela tua palavra. E obrigado a Deus porque o Senhor tem nos mostrado a tua vontade por meio dela. Não permita, ó Deus, que sejamos tolos, insensatos, mas que antes, ó Deus, possamos ser atentos à tua palavra, obedientes à mesma, e que possamos sempre, ó Deus, fazer aquilo que te agrada. Dá-nos, ó Deus, uma noite de paz. Guarda, Senhor, nossa família. Livra-nos, ó Deus, dessa terrível doença. Cuida, Senhor, de nós. Conserva, Senhor, a nossa fé e a nossa esperança em Ti. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, Deus abençoe a todos. Meu muito obrigado àquelas pessoas que não são membros de nossa igreja e que têm acompanhado a nossa transmissão. Meu carinho, a minha gratidão. E aos membros de nossa igreja, a família presbiteriana de Cacoal. Forte abraço, Deus abençoe a todos, uma ótima noite em nome do Senhor Jesus.